Compensa um nutricionista abrir uma empresa? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é nutricionista ou está se formando na faculdade de nutrição, vai prestar serviços e tem dúvidas se compensa ou não abrir uma empresa ou se é melhor tributar os seus rendimentos como pessoa física no seu imposto de renda, acompanhe este vídeo comigo. Então, para que a gente tire essa dúvida de vez, eu trouxe aqui hoje um exemplo de um nutricionista que esteja faturando ou ganhando, como você queira entender, R$7.000 por mês. Ele, como pessoa física, todos os impostos que terão que ser pagos, e como pessoa jurídica, após a constituição da sua empresa, todos os impostos que terão que ser pagos sobre o valor de faturamento de R$7.000 por mês. Então, começando pela pessoa física, INSS e o imposto de renda, que são os impostos que teriam que estar sendo pagos aqui para esse nutricionista que está faturando R$7.000 por mês. Então, R$7.000, o INSS na pessoa física, ele tem uma alíquota elevada que é de 20%. Então, eu vou pegar os 7.000, vou aplicar essa alíquota de 20%, e vou chegar no valor a recolher aqui do meu INSS de R$1.400. Tá? O imposto de renda, eu tenho que subtrair esses 1.400 da base de cálculo para que eu comece a fazer o cálculo do imposto de renda. Por que isso? Porque o INSS ele é dedutível, ou seja, quando eu pago o meu INSS, eu tenho que descontar o valor pago de INSS do meu faturamento para que eu possa chegar e iniciar a base de cálculo do meu imposto de renda pessoa física. Então, eu vou pegar os 7.000, vou subtrair aqui os 1.400, eu achei a minha base de cálculo de R$5.600. Vou lá na tabela do imposto de renda e vou ver qual faixa que os R$5.600, que é a minha base de cálculo, vai atingir lá no imposto de renda, nessa tabela do imposto de renda. E eu verifiquei que lá na tabela ele vai estar na faixa maior, que é a faixa de 27,5%. Vou aplicar essa alíquota e vou ter um valor de R$1.540 do imposto de renda. É isso que vai ser pago? Ainda não. Por quê? Na mesma faixa tributária eu também encontro a faixa da parcela dedutível, que é, pela legislação, uma parcela que eu posso deduzir do meu imposto de renda. É como se fosse um desconto que o governo estivesse te dando para pagar o seu imposto de renda. Então eu vou pegar os 1.540 que eu encontrei ele aqui, ao aplicar a alíquota na base de cálculo, e vou subtrair a parcela dedutível, que a parcela dedutível da faixa de 27,5, ela é de 885. Então 1.540 menos 885, eu vou ter R$655 a pagar de imposto de renda. Então eu tenho que fazer todo esse cálculo aqui para que eu chegue aqui corretamente no valor a pagar do meu imposto de renda. Somando os 1.400 que eu já paguei de INSS mais os 655 que vai ser a pagar de imposto de renda, dá um total de R$2.055. Então é aí uma carga tributária elevada, principalmente para um profissional que está faturando R$7.000 ter que pagar mais de R$2.000 só de impostos. É nesse momento que bate a grande dúvida. E se eu abrir uma empresa? Compensa ou não compensa? Então vamos lá aos cálculos para quem tem ou para quem deseja abrir a sua empresa. PJ, pessoa jurídica, prestando serviços da nutrição, faturou R$7.000, então emitiu R$7.000 de nota fiscal, isso depois da regularização da sua empresa, então eu tenho faturamento de R$7.000. Eu tenho meu faturamento, eu preciso definir o meu prolabore. O que é isso? O prolabore é o salário do empresário. Não é que você, de 7.000, você vai ganhar e vai ficar só com 2.000. Não é isso. Você precisa definir o seu prolabore para que você pague o seu INSS em cima desse prolabore. Então é totalmente diferente lá do caso da pessoa física. Na pessoa jurídica, você que tem a sua empresa, primeiro você define o seu prolabore,
para aí sim você saber quanto você vai recolher de INSS. Então, o INSS, para um prolabore que eu defini aqui de R$2.000 no faturamento de 7.000, olha como já muda aqui, porque além de eu definir o meu prolabore, que ele tem que ser de um salário mínimo para cima, então aqui 2.000 a gente já sabe que está acima de um salário mínimo, mas a diferença maior ainda é na alíquota. Por quê? A alíquota do INSS para quem é pessoa jurídica, ela é de 11%, para quem é pessoa física, ela é de 20%. Então, é uma diferença, né, quase que o dobro aí, 9% a mais na pessoa física. Então, 2.000, aplico a alíquota de 11%, R$220. Nesse exemplo, estou usando aqui o Simples Nacional como tributação dos impostos sobre o faturamento. Então, o Simples Nacional, no anexo de serviço, que é o anexo que se enquadra aqui essa questão da nutrição, lógico, porque nos cálculos aqui a gente já utilizou todos os cálculos que direcionam você, o profissional da nutrição como empresário, para o anexo 3 do Simples Nacional. 6% de 7.000 faturado, R$420. Se eu somar os 220 mais os 420, 640. Para 2055, aproximadamente 70% de economia se você abrir a sua empresa. É claro, você vai pensar assim, mas se eu abrir minha empresa eu vou ter que pagar contador, se eu abrir minha empresa eu vou ter os custos para abrir essa empresa. É lógico, ninguém vai fazer isso de graça. Você vai precisar ter uma contabilidade, você vai precisar ter os seus custos iniciais com a abertura da sua empresa. Mas será que se você multiplicar essa diferença de 70% em 12 meses, que seria um ano, será que não compensa você pensar em abrir a sua empresa, pensar em ter esses custos iniciais para abrir a sua empresa? Ou até mesmo se você não quer abrir nesse momento, você pode se programar e guardar, né? Fazer uma reserva aí para que você depois possa constituir a sua empresa sem interferir no seu faturamento mensal. Então, se você ainda tem alguma dúvida se realmente compensa ou não para você, nutricionista, abrir a sua empresa, você pode comentar aqui nesse vídeo que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para você entrar em contato e falar diretamente com um de nossos contadores e tirar todas as suas dúvidas. E além disso, você pode entrar em contato, informar os seus dados atuais, ou seja, quanto você está faturando, quanto você está ganhando ali mensalmente, que nós vamos fazer para você gratuitamente um planejamento tributário e lhe orientar se é realmente o momento correto para você abrir a sua empresa ou se você pode ainda continuar como pessoa física e aguardar mais um pouco. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.